Brazuca, já a derrota do Flamengo ainda tá dando o que falar. E vamos ver nesse momento a opinião do Mauro César Pereira em relação à derrota do Flamengo para o São Paulo. Sem enrolação, bora pro campo. Mauro César Pereira, o Luciano ontem, ele deu uma declaração zoando ali a diretoria do Flamengo. Ele fala obrigado à diretoria do Flamengo por ter demitido o Dorival e ele ter parado aqui. Ele fala isso. Você até chegou a comparar números realmente que eram muito parecidos, né? Até quando eu, com a minha emoção, dizia, olha o Dorival Júnior, você falava, ó, os números estão muito parecidos. O que fez o São Paulo do Dorival ser campeão de um título de expressão e o São Paulo do Rogério não? Porque o Rogério chegou na final também da Sul-Americana, né? Teve a chance de ser campeão, chegou longe na Copa do Brasil. São campanhas bem parecidas, inclusive. Agora, tem alguma coisa que o Dorival tem que o Rogério não tem? Ou você acha estrela mesmo, sorte, que ele teve e o Rogério não? Estamos falando de Copas, né? Copas são muito decididas nos detalhes. E se você pegar os dois confrontos, os 4 confrontos de Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, ano passado semifinal e agora as finais, o momento de maior supremacia do São Paulo sobre o Flamengo foi com o Rogério no passado, no jogo que ele tomou de 3-1. O São Paulo foi muito melhor que o Flamengo no jogo do Morumbi. E tomou de 3-1. O Flamengo chutou 4 bolas na direção do gol, 3 entraram. E o Santos fez grandes defesas. Logo no começo do jogo, o Patrick quase marcou uma cabeçada, foram 2 defesas seguidas do Santos. E o São Paulo criou e perdeu. E jogou muito mal a final da Sul-Americana. Foi uma atuação pífia do São Paulo. Ontem, por exemplo, o São Paulo não jogou bem, na minha opinião. Eu entendo o que o Vanderlei falou e concordo. O São Paulo teve a humildade para pensar, eu tenho que ser assim, senão eu vou me dar mal. Acho até que em alguns momentos o São Paulo recuou muito e chamou muito o Flamengo para o seu campo. Não tem jeito, né, rapaziada? O São Paulo precisava muito desse título e ele reconheceu que o Flamengo era superior e ficou na defesa, né? Travou o jogo no segundo tempo. E correu um risco sério quando tomou 1-0. Se viram 1-0, a torcida estava calada, o estádio não estava pulsando, aliás, é natural também. Aconteceu no Rio, aconteceu aqui. Você põe o ingresso mais caro, você tem um outro perfil de torcedor, era um outro ambiente ontem, não era aquele ambiente daquela torcida participativa, por exemplo, como o jogo contra o Corinthians, naqueles 2-0 que classificaram o time para a final da competição. E aí o São Paulo consegue empatar aquele gol, até acho que o time até puxou mais a torcida do que o contrário em vários momentos ontem. Então acho que esses são detalhes. Os dois chegaram em final, poderia ter perdido ontem. São Paulo não foi campeão com uma supremacia absurda, não, foi uma final disputada, mas um pouco podia ter ido para os pênaltis. O Flamengo criou chance no segundo tempo, sem jogar muito bem, no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve mais oportunidades. Bola passando pela pequena área, teve chute do Fabrício Bruno que passou rente à trave com o goleiro batido, teve oportunidades. Então poderia ter ido para os pênaltis, poderia ter perdido, aí muda todo o discurso. Eu acho que foi muito no detalhe. As campanhas são parecidas, no brasileiro e nas competições eliminatórias. Agora, o resultado é diferente, mas é muito no detalhe. Não existe uma diferença brutal. Não foi assim, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e ganhou as finais super bem. Não, ele ganhou ele disputando, sendo dominado em alguns momentos, sendo superior em outros momentos e tendo mais capacidade, um pouco mais de sorte também. E contando também ontem, acho que com um gol de empate com a indolência do Gerson, né? Que está sendo muito pouco falado. Aliás, esse é um jogador que tem que ser mais discutido no Flamengo, que foi trazido lá de fora, de volta, e falhou lá sendo expulso no jogo contra o Al Hilal, né? No Mundial de Clubes. Começo da temporada. Lambança do Gerson. O árbitro foi rigoroso, foi expulso tolamente, cedo. E ontem, ele tinha a bola, estava 1-0, ele estava nas imediações da área do São Paulo, ele não chutou, ele não passou, ele não cavou uma falta, ele perde a bola. Dessa jogada é feita uma ligação direta com o Rato lá na direita, e o Ayrton Lucas, tolamente também, faz a falta. E dessa falta surge o gol. E no gol, se você observar, o Nestor, ele faz um belíssimo gol, mérito pro garoto, aliás, um personagem tanto dessa final, porque ele deu o passe pro primeiro gol e fez o gol do título, né? Então, esse menino que é muito questionado pela torcida de São Paulo, acho que ele foi um personagem muito valioso, muito importante. Talvez ele seja o grande personagem daqueles que estiveram em campo nessa final. E era dúvida no primeiro jogo, talvez nem jogasse. Mas jogou. É um acerto do técnico também e o manteve para esse jogo. O chute é muito bonito, mas quando você tem um rebote do goleiro, e o goleiro socou para fora da área, alguém tem que diminuir o espaço. O Gerson é um dos jogadores que estavam, eu não diria mais perto, porque ele estava longe. Realmente, não tinha ninguém ali naquela sobra do Rossi. Rossi espalmou, a bola sobrou ali para a entrada da área, um pouquinho para a diagonal. Já era pro cara da bola, do rebote, já vinha abafando ali. O Gerson, pelo visto, eu não me recordo agora, era o Gerson do rebote.
O Nestor chutou com o maior espaço, tranquilo. Isso não pode acontecer. Menos distante. Tivesse mais atento, você está de olho em quem está fora da área pegar um rebote e você já vai diminuir o espaço. O cara, quando chutar, você vai chutar em cima de você. Você vai travar o chute. Ou você até inibe o arremate, porque se está marcado, você, ao invés de chutar, domina e tenta fazer um passe, fazer uma jogada para ganhar espaço e tentar a conclusão da jogada. Como ele estava sozinho, ele falou, vou chutar. E acertou, pegou na veia. Então, acho que o Gerson ontem foi... O Ayrton Lucas também, muito mal, porque fez uma falta boba no Elton Rato, e virar ganhando ali era fundamental naquele momento. Se o Flamengo vira o jogo vencendo, tudo isso que a gente está falando hoje poderia ser muito diferente, porque foi um jogo disputado, não foi um jogo de supremacia do São Paulo, pelo contrário, o São Paulo jogou menos ontem. O melhor momento nas finais foi o primeiro tempo lá no Rio. Até entendo mais ou menos o que o São Paulo quis dizer, quando ele fala que o Flamengo, na opinião dele, foi melhor em 3 tempos dos 4. Pode até ser, mas não foi uma supremacia assim, e se ele foi inferior em um dos tempos, foi por culpa dele, São Paulo. Porque ele fez no Rio de Janeiro, aquela escalação com o Gabriel. Aliás, o Gabriel é um capítulo à parte, né? Em campo, uma figura nula, e a entrevista dele depois, assim, é uma total falta de autocrítica. Tenho falado do Gabriel constantemente nos vídeos aqui do canal, e tem uma galera, uma ala que continua defendendo o Gabriel Barbosa incondicionalmente. E as entrevistas dele, parece que ele não tem culpa de nada, ele tá bem na temporada, e tá tudo bem. Nada é culpa dele que tá acontecendo. É só culpa da diretoria, do treinador, de tudo, menos dele. Não, e fingindo ter postura de capitão depois do jogo. Lamentável. Cada jogador. Assim, o Gabriel é o retrato do que é o Flamengo. Entendeu? O Gabriel. E outro jogador também que eu acho que tem que se falar muito é o Fabrício Bruno. Atuação horrorosa. No final do jogo, ele arrumou uma confusão lá. O São Paulo só gastou tempo no final do jogo ali. Ele arrumou lá uma confusão lá, uma falta, ficou brigando com os caras. Os jogadores de São Paulo malandramente fizeram o bolinho, juntou aquela confusão toda e a bola ficou por ali até o final do jogo. Ainda havia tempo de tentar recuperar a bola e tentar um último ataque. Quer dizer, o que o cara tem na cabeça? Só porque ele faz umas entrevistas meio sincerão ali na beira do campo, não quer dizer que ele seja o novo Mozart ou coisa parecida. Não é, pelo contrário. É um jogador bem razoável para compor elenco. Isso era titular absoluto, porque o São Paulo adora ele. Não acho que ele seja ruim, não. Mas não tem esse potencial todo. E é outra bizarrice, né? O contrato desse cara termina em 2025. E a diretoria quer renovar o contrato com medo de alguém contratar. Pô, vende. Se alguém quiser contratar, pagar a multa, nem sei quanto é. Vende. Vai perder o Fabrício Bruno. Nossa, que drama. Vai embora. Quem quiser que leve. Paga a multa e leva. Por que querem renovar a multa de um cara que tem um contrato até 2025? Gente, nós estamos em setembro de 23. Que diabo é isso? Que pressa é essa? Isso aí vale a pena se você está falando de um grande jogador, né? Aí faz sentido. O Nestor foi herói do título. Se ele tem um contrato terminando daqui a pouco, São Paulo vai tentar ampliar, entendo. Um garoto, cria da casa. Agora, o Fabrício Bruno, faça-me um favor, né? Eu vou tirar a máscara do Dorival agora, porque, Mauro César, eu tô com medo. Hein, Mauro? Tô com medo. E cuidado, hein? De levar um mordidinha. Cuidado com a virilha, hein? É tipo o Drácula, hein? Hoje ele tá mais bobo. Tá. Eu tô com medo de levar uma mordidinha. Ele hoje tá com repertório. Hoje ele tá mega bobo, hein? Hoje ele já é bobo. Hoje ele tá bobo puto. Então, eu não vou debochar o Marcos Braz mais, a diretoria do Flamengo, que eu zelo muito pela minha virilha. A minha virilha, eu zelo. Com ele aqui no E tem negócio de Tite também no Flamengo, que depois eu vou querer saber de você. Uma coisa que é importante no contexto. A gente criticou muito os 42 dias de férias, né? Aí ele me diz aqui, olha, que o Dorival, informação do Rodrigo Matos, jornalista do UOL, teve participação decisiva nas férias gigantes. Ele e o departamento de futebol. Landim, com todos os seus defeitos, ainda cortou uma semana. Deveria ter cortado mais, eu concordo. Ou seja, quando a gente fala do contexto, a gente tem que lembrar o contexto. Dorival é legal, bacana e tudo, mas ele, no Flamengo, participou de uma reta final de temporada ruim. Então, o questionamento tem que ser, só que o questionamento tinha que ser do Landim com relação também ao Marcos Braz, que ele não questiona. Esse aí que você está homenageando com esses dentes aí de Drácula, né? Também deveria ser questionado, mas não é questionado pelo Landim. Então, assim, existe todo um contexto que eu acho que está sendo muito... Que coisa patética. Está sendo ignorado na hora de discutir a questão do Dorival. E, repito, eu acho que ele deveria falar quem disse que ele era um técnico só feijão com arroz, num tom pejorativo, indelicado, que o magoou. Se for alguém do Flamengo, que diga, porque acabou que ele preservou os dirigentes. Ele não deu uma pancada nos caras. Podia ter falado, contrataram outro técnico pelas minhas costas, eu não estava sabendo pela imprensa, né? Tive que tomar iniciativa, que foi o que aconteceu, de abrir mão das negociações, já que eu não era mais a prioridade, apesar dos títulos.
Porque conversar e falar... Gente, isso tem que ficar muito claro. As pessoas estão falando muito, especialmente rubro-negros. Ah, não, tem que ser profissional, o regime não é profissional. Profissionalismo envolve cobrança, em qualquer área. Se você trabalha em qualquer empresa, em qualquer negócio, e você falha, o seu chefe vai te cobrar profissionalmente. Não estou falando de assédio moral, de esse tipo de coisa. Estou falando de cobrança profissional. Cara, o que aconteceu que você errou aqui? O que você está fazendo? Né? Por que você tem trabalhado mal? Está com algum problema e tudo? O chefe tem que cobrar. E se você for chefe, você tem que cobrar de alguém, para que as coisas caminhem bem. Então, quando há uma turbulência, a função é cobrar. Só que não cobraram. Sacanearam o cara. Pegaram, foram atrás de outro e não falaram para ele sobre a imprensa. Também é da sacanagem. Isso aí é óbvio que ele tem todos os motivos. Eu gostaria muito que ele tivesse... Porque não fizeram isso com os outros, nem com o São Paulo. Cobrança, estou falando. Não, também não. Eles porque não sabem como aprenderam. Fazer. Acho que não tem conhecimento do futebol para fazer esse... Por isso que a gente fala, diretor esportivo tem que ser um cara que seja de mercado, de gestão de ambiente, mas que consiga falar sobre o jogo. Saiba de futebol. Porque, por exemplo, eu quero contratar esse lateral direito aqui. Por quê? Porque ele é rápido, não sei o quê. Então, mas você já tem o fulano, que tem a mesma característica. Por que você quer outro? Por exemplo, ele pediu o Alan. Agora o Alan está machucado. Queria o Alan. O Flamengo contratou o Alan. Mauro, eu vou ter que te interromper pra gente voltar ao ar aqui na Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, pode concluir. Então, ele queria o Alan. Contrataram o Alan, ele deixava o Alan no banco. Quer dizer, mas que diabo que queria o Alan e agora o Alan não joga? O que está acontecendo? Quer dizer, alguém tem condições de cobrar do São Paulo? Isso vale para todos os técnicos. Acho que essa é uma relação normal de trabalho. Qualquer técnico está no momento ruim, você vai ter que conversar. Ontem o Real Madrid tomou de 3-1 do Atlético de Madrid. Se o Real Madrid ganhou outro dia do Hertha Berlim com um gol do Bellingham no último lance na Liga dos Campeões. Não é um momento muito bom do Real Madrid. Se as coisas que forem mal, alguém, pode ser o Florentino Pérez, alguém lá, algum diretor esportivo, alguém vai ter que chamar o Ancelotti, parece que vai ser o técnico da seleção, e falar, vai ser... O que está acontecendo com o Real Madrid? Por que a gente não está... mas transição, jogadores novos, tal. E essa conversa tem que chegar a algum lugar. Isso é normal no ambiente profissional. Agora, as pessoas são muito contraditórias. Os torcedores querem profissionalismo, mas questionam quando você critica o momento que vai mal. Mas foi campeão, está tudo bem. Não é assim que funciona. Pelo menos é como eu vejo. Aí, rapaziada, essa foi a opinião do Mauro César Pereira, que expôs a bagunça que é o Flamengo nessa temporada. Um time bagunçado, jogadores que têm que ser cobrados. Normal, toda relação profissional tem que haver cobrança e essa cobrança tem que ser proporcional. Gabriel Barbosa vai ser cobrado por ser o Gabriel Barbosa, o Wesley por ser o Wesley. Então tem que ser proporcional essa cobrança, jogador para jogador, ídolo para ídolo. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!